Sejam bem-vindos, começa aqui mais um episódio de Os Dados da Questão, o podcast do Observador com a nova IMS. Aqui falamos da forma como os dados e a inteligência artificial estão a ajudar empresas e instituições a encontrar soluções novas para problemas que podem já ser antigos. A cada episódio, um novo caso concreto, um novo setor. Hoje falamos da saúde. O projeto Cardio Policy Optimizer é uma calculadora política que promete ser uma forte ajuda na definição de políticas públicas para conter as doenças cardiovasculares. É disso que falamos hoje com Ricardo Batista Leite. Ele é CEO da Health AI, que é a Agência Global para a Inteligência Artificial Responsável na Saúde e também chair do Centro de Saúde Global da nova IMS, e com Patrícia Vasconcelos, médica especialista em Medicina Interna no Hospital Professor Dr. Fernando Fonseca e membro consultivo nacional precisamente deste projeto, o Cardio Policy Optimizer. Eu sou o Paulo Ferreira, dou as boas-vindas a ambos. É um gosto estar aqui convosco. Obrigado. Ricardo Batista Leite, começando por si, explicar genericamente o que é afinal este projeto, este Cardio Policy Optimizer. Bem, obrigado pelo convite e pelo interesse, porque este projeto é algo que nos entusiasma muito no Centro de Saúde Global da nova IMS e que, no fundo, procura criar uma ferramenta que todos compreenderão como uma app no telemóvel, se quiser, que qualquer decisor pode utilizar para testar vários cenários políticos, ou seja, no fundo, pôr-se no lugar, imagine-se, do Ministro da Saúde, ver como é que as diferentes políticas podem ser adotadas, implementadas, e a calculadora, daí o nome, a calculadora política, o que faz é, com base nas escolhas feitas pelo utilizador, calcula quais são os impactos na vida das pessoas e na sociedade no ano que for escolhido, seja certo. 2028, 2029, 2030. Por outras palavras, simulamos cenários políticos e vemos os impactos na saúde, o impacto social, o impacto económico de tomar essas políticas. Neste caso concreto, nós temos alguns históricos, já realizamos calculadoras noutros setores. Neste caso fizemos no campo das doenças cardiovasculares, como se sabe, a principal causa de morte em Portugal e uma das principais causas de morte do mundo ocidental, e acreditamos que pode ser, de facto, uma ferramenta para ajudar os decisores, as associações de doentes, as pessoas, os próprios jornalistas a compreenderem os fenómenos e perceberem quais são os diferentes cenários, porque no final do dia a política é tomar decisões. Claro. Perante as diferentes opções que temos em cima da mesa, com esta ferramenta e através da nova IMS, nós procuramos é que essas decisões sejam assentes na ciência e nos dados, utilizando a tecnologia para esse fim. Muito bem. Patrícia Vasconcelos, qual é a importância? O Ricardo acaba de dizer, de facto, que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte também em Portugal. Tirando essa relevância que é numérica, qual é a importância, de facto, destas doenças ou do combate a estas doenças? Ora, muito bom dia. Eu também agradeço o convite para estar aqui. Então, é o seguinte, as doenças cerebrovasculares são, de facto, a principal causa de morte e de morbilidade no nosso país e, portanto, estão associadas a múltiplos fatores de risco. Portanto, não são estanques, não é? Não têm múltiplos fatores de risco associados e é preciso combater e controlar esses fatores de risco para diminuir a prevalência e a incidência destas doenças no nosso país. São eles os muito conhecidos, os fatores de risco major, o tabagismo, o sedentarismo, a obesidade, claro, a má alimentação, a diabetes e depois todos os outros, muitos outros, que não são os tão conhecidos, não são tão falados, mas que têm um impacto imenso e aí as decisões políticas podem ser muito importantes, como é o stress, quer ele seja laboral, quer ele seja familiar pessoal, ou social, económico, o sono, a qualidade do sono, a poluição sonora, ambiental, da água. Portanto, tem uma série de fatores muito menos mensuráveis que os anteriores, mas que contribuem de forma muito importante para a prevalência e a incidência destas doenças. E esta calculadora ajuda precisamente também a fazer a ponderação desses fatores ditos de risco ou causas? Sim, permite-nos estratificar e ver o impacto
deles na evolução desta doença, que é muito difícil porque não estamos a falar de uma doença em que seja fácil prever a sua evolução, dado a interferência entre tantos fatores, não é? É muito difícil prever a evolução, não estamos a falar de uma doença infectocontagiosa em que é mais fácil prever esta fisiopatologia, a forma como é disseminada e por aí fora, claro. Como é que ela se transmite, como é que vai evoluir, como é que vai acabar. Aqui há muitos fatores e, nomeadamente, há fatores pessoais. Intrínsecos a cada intrínsecos pessoa, de claro. cada um. Não somos todos iguais e é difícil prever. Mas há fatores, de facto, que, sendo controlados, claramente vão diminuir este impacto e este peso sobre o nosso sistema de saúde. Ricardo Batista Leite, este tipo de doenças, Patrícia acaba de facto de descrever os múltiplos fatores que podem levar a uma maior ou menor incidência deste tipo de doenças, leva de facto a uma recolha de dados porventura imensa. Que dados é que são mais relevantes? Isto é, essa app, essa calculadora, para fazer projeções para o futuro, tem na base muitos dados que são trabalhados e aí é que está o segredo disto, não? Em parte, sim, é verdade. Os dados são fundamentais. Aliás, a Nova IMS é uma escola de ciência de dados, essencialmente, e por isso estamos no sítio certo para desenvolver uma ferramenta destas. Mas depende também muito daquilo que são os inputs, a participação de especialistas, como é o caso da doutora Patrícia, que foi determinante, através do Conselho Consultivo Nacional, depois para ajustar aquilo que são os pesos, como nós chamamos, no algoritmo final. As ponderações, não? Precisamente, porque na realidade aquilo que uma pessoa, quando faz o download da app, vê é algo muito simples, parece muito simples, qualquer pessoa, mesmo sem formação científica, médica, consegue usar, mas o que está por trás é complexo. Aliás, devo dizer, como a doutora Patrícia mencionava, na área, todas as ferramentas que nós desenvolvemos no passado eram de doenças infecciosas. No caso da gripe, no caso da hepatite C. Esta foi a primeira vez que nós nos aventuramos a criar uma ferramenta destas para as doenças não transmissíveis, neste caso das doenças cardiovasculares, e temos a ambição de ir mais além com as doenças metabólicas, como é o caso da obesidade, da diabetes. E, portanto, para fazer isso, o que é que nós tivemos de fazer com a nossa equipa foi desenvolver um novo algoritmo de raiz para as doenças ateroscleróticas que não existia à escala global. E, portanto, é algo também, como portugueses, temos que ter algum orgulho claro. E que foi fruto de trabalho de uma equipa extraordinária e multidisciplinar e que utiliza dados, precisamente, daquilo que resulta do Plano Nacional das Doenças Cardiovasculares, resulta daquilo que são os dados da literatura internacional, da literatura nacional, e depois temos que ter algumas... Porque, como dizia a doutora Patrícia, temos que colocar algumas assumptions, como nós chamamos, ou seja, temos que tomar algumas decisões porque há vazios de dados. Certo. E aí entra a voz do especialista, que na ausência de dados nos ajuda, com base na sua experiência, a tentar preencher esses buracos. O que é fantástico, eu creio trabalhando neste mundo da ciência de dados e das tecnologias, é de facto depois podermos ir identificando esses vazios e procurar preenchê-los. E certo. Em 2027, em 2028, vamos imaginar que o governo começa a utilizar esta ferramenta para apoiar as suas decisões. Podem comparar os dados do mundo real com aquilo que são os dados projetados. E depois, com isso, ir aperfeiçoando... Ir afinando o modelo. Claro. É exatamente o seu espírito. Eu creio que, enfim, tudo isto depende depois, no final do dia, dos decisores quererem agarrar. Utilizar ou não, mas claro. Por isso é que nós tornamos a ferramenta disponível gratuitamente para todos. Para toda a gente. Qual é o output? Estamos a falar de uma app para uma pessoa conseguir visualizar. Eu instalo a app, começo a mexer em alguns indicadores. De que tipo? O que é que eu posso manipular? Talvez, Patrícia Vasconcelos, o que é que eu posso manipular em termos de indicadores? Ou Ricardo? Bom, primeiro dizer que se calhar fazemos uma coisa que não é muito comum, que é criar uma ferramenta que não é só para o especialista. Certo. E, portanto, a linguagem também. Claro. E a utilização. Nós, no fundo, transformamos a decisão política num jogo para qualquer pessoa poder utilizar. Isto democratiza o processo, no sentido em que um doente, um cuidador, uma pessoa interessada,
seja quem for, uma associação de doentes, um grupo de jornalistas interessados nestas matérias, podem simular vários cenários. Mas permite uma coisa que é muito raro e que eu creio que deve ser um sinal para toda a comunidade científica de uma vez por todas. Os cientistas tipicamente têm o hábito de dizer aos políticos e aos decisores o que fazer. Não falamos o suficiente daquilo que acontece quando nada é feito. Ou seja, o impacto da não decisão tem consequências na vida das pessoas. A não decisão é uma decisão política. Certo. Esta ferramenta permite-nos ver isso. E quando falamos para os indicadores que podemos olhar, nós podemos mudar a vários níveis. Quer no campo da prevenção, nos estilos de vida. Há ali um conjunto de indicadores que as pessoas podem ver na própria app. Aliás, quem quiser ver pode ver em cpoproject.com e lá tem as instruções para fazer o download da app. Tem também no campo do diagnóstico, ter acesso ao diagnóstico, fazer o diagnóstico no momento certo. Tem até no acesso ao tratamento. Há diferentes opções terapêuticas que o seu acesso ou não tem impacto na vida das pessoas. Há uma outra questão que é muito interessante, que é quando implementamos um conjunto de políticas, leva, por vezes, a um aumento da despesa em vez de uma diminuição. Isto tem suscitado algumas perguntas nos cenários simulados, porque o que o decisor político pode pensar é, bom, se eu tomar estas decisões, eu vou reduzir os custos no longo prazo. Se olharmos para o custo por pessoa, reduzimos o custo, porque as pessoas vivem vidas mais saudáveis. Mas há uma consequência, que é as pessoas viverem mais tempo. E, portanto, temos mais sobreviventes. Claro, que vão durante mais anos estar a ser utentes do SNS. Portanto, claro. Pessoas que não morrem. Claro. E, portanto, isso é uma decisão social, se quiser, ou societária, em que nós, como sociedade, temos que perceber se queremos investir na saúde para garantir melhor qualidade de vida, longevidade com qualidade de vida, o que, sendo Portugal o quarto país mais envelhecido do mundo, creio que é de fundamental importância. Patrícia Vasconcelos, para o profissional no terreno, que não está no Ministério da Saúde a tomar decisões de macropolítica de saúde, também é importante ter estas ferramentas, são uma ajuda importante. Isto é uma ferramenta quase de medicina preventiva a larga escala, não é? Então, o que é que isto é importante para nós? Era muito importante que conseguíssemos fazer uma medicina um bocadinho mais preventiva e menos curativa. Não é que não seja preciso a curativa, obviamente que é, mas a sustentabilidade do nosso sistema nacional, se fosse mais focada na prevenção, seria para todos uma mais-valia. Nós, de facto, temos uma esperança média de vida longa, temos um país envelhecido, mas temos um país mal envelhecido, se é que me entendem. As pessoas chegam a mais velhas, mas não com muita qualidade. E era isso que era importante também salvaguardar e melhorar no nosso país, era melhorar a qualidade dos anos. E este tipo de doenças é fundamental para isso. Sem dúvida. Porque a não só morbilidade associada, porque a mortalidade pesa, mas a morbilidade tem um encargo enorme. As doenças ateroscleróticas têm um peso ainda importante no PIB. E isso foi estudado há relativamente pouco tempo e, portanto... Porque as pessoas ficam diminuídas muitas vezes. Sim. E precisam de cuidados. O absentismo laboral associado a estas doenças em pessoas relativamente novas. Há os cuidadores que precisam de estar com estas pessoas. E há as múltiplas consequências na saúde destas doenças. Portanto, o facto de terem estas doenças acarreta depois outras complicações e outros consumos de necessidades de saúde. Claro. Há pouco o Ricardo Batista Leite dizia que é a primeira vez que se desenha um algoritmo de base para doenças que não são infecciosas. Portanto, é porque já fizeram para outro tipo de doenças, de alguma maneira, e há projetos semelhantes a este no espaço europeu. Quer-nos falar um pouco disso também? Sim, nós temos a ambição, no caso do CPO, do projeto da cardiologia, começamos em Portugal, e a nossa expectativa é poder aplicar agora a outros países, até para permitir a comparação
entre países na aplicação das políticas públicas e nos seus impactos. Nós já aplicamos na área da prevenção da gripe e, portanto, da famosa influenza, e que já está neste momento a funcionar em vários países europeus. Quem quiser fazer o download desse pode encontrar ainda a funcionar em letscontrolflu.com. E no passado, em 5 países, aplicamos no campo da hepatite C, na altura quando surgiu uma cura para uma doença que até então era basicamente uma doença fatal, dificilmente tratável, e é interessante ver como a ferramenta criada em Portugal, na altura, teve um impacto enorme em vários países. Dou apenas 2 exemplos para as pessoas perceberem, se calhar, traduzir isto na vida real dos países. No caso da Roménia, que foi um dos países, na altura, a Roménia estava pior classificada em termos de projeções naquilo que era o objetivo, que era eliminar a hepatite C. Quando nós lançamos e anunciamos a app e apresentamos em Bucareste, foi o próprio secretário de Estado da Saúde que nos chamou ao seu gabinete, tendo feito o download da app no seu próprio telemóvel, e tivemos uma longa conversa e passamos a ser parceiros académicos na construção de um novo plano de ação para o país. Baseado nos dados deles, obviamente, claro, na realidade. E o Conselho, tal como a doutora Patrícia, é do Conselho de Peritos em Portugal, havia um Conselho de Peritos local na Roménia, e todos juntos criamos um plano que o governo depois avançou e que levou até ao seu reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde. No outro lado do espectro, se quiser, em Espanha, na altura era o país melhor posicionado para eliminar a hepatite C. Quando lançamos a ferramenta, nós dissemos parabéns à Espanha, porém queremos chamar a atenção que, com base no nosso modelo, como podem ver na app, podem simular, se fizerem mais algumas intervenções políticas, poderão acelerar, na altura penso que era de 2026 para 2024, o momento da eliminação desta doença viral do vosso país. E o discurso mudou, em que Espanha estava complacente, estava confortável por considerar que estava na linha da frente. A partir desse momento, a notícia passou a ser Espanha pode ir mais rápido. Claro. E, portanto, mais uma vez, mostrar que a inação tem consequência e que a ação orientada pela ciência e pelos dados pode, de facto, melhorar a vida das pessoas. Queria dizer que, de facto, o médico, quando prescreve um medicamento, não é, pensa nos seus benefícios, nos efeitos secundários, pensa nos riscos. E eu acho que as medidas políticas, as decisões políticas que têm um impacto direto na saúde das pessoas, devíamos exigir que fossem baseadas nesta evidência, exatamente por isto, porque vão ter um impacto direto, e era bom que não fossem tomadas ou decididas com base na intuição ou no eu acho que, mas sim numa robusta evidência científica, não é? E, portanto, estas ferramentas são muito importantes para estas decisões. As decisões, no fundo, fazer política é também fazer saúde. E até porque os orçamentos não são infinitos. É preciso fazer escolhas. É preciso fazer escolhas. E, portanto, no final do dia é sempre uma avaliação de custo-benefício. E se nós pudermos orientar essa avaliação de custo-benefício com base nos dados, a probabilidade de termos sucesso será certamente melhor, mas se falharmos também podemos medir onde falhamos para melhorar a seguir. E é esse espírito crítico e construtivo que eu creio que a academia aqui está a ter um papel que esperemos que seja acompanhado por aqueles que têm o poder de decisão. Claro, daí também o termo otimização no nome deste projeto. Precisamente. É precisamente essa a ideia. Já chegámos ao nosso tempo, mas telegraficamente, Ricardo Batista Leite, em que fase é que está este projeto? Isto é, quando é que pode ser utilizado pelos decisores da saúde cá? Em Portugal, pode-se dizer que já está a funcionar, já está online, e, portanto, recordo, em www.cpoproject.com, qualquer pessoa pode visitar ou no site ou fazer o download da app, pode simular os cenários. Quero deixar muito claro a todos que este é um projeto aberto, gratuito, e, portanto, que é acessível a todos, e, nesse sentido, se depois os decisores ou outros atores da saúde tiverem interesse em saber mais detalhes sobre os dados, estamos absolutamente disponíveis para os facultar,
para explicar como é que as decisões aparecem e como é que os cenários são desenvolvidos na própria app. No final do dia, pretendemos contribuir para que Portugal seja mais eficaz a prevenir as doenças cardiovasculares, doenças cardiovasculares, e com isto diminuir a mortalidade e morbilidade e participar por via disto na prevenção e melhor saúde para todos. Muito bem, está na altura então de começar a perguntar aos responsáveis da política de saúde também pela utilização deste tipo de ferramentas. Esta chama-se Cardio Policy Optimizer. Agradecemos ao Ricardo Batista Leite, à Patrícia Vasconcelos, a presença neste nosso episódio. Foi mais um episódio então de Os Dados da Questão. É o podcast do Observador com a nova IMS. Voltaremos brevemente com um novo tema e novos convidados. Até lá.